Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os cabelos. Quem tira as nossas dúvidas é a médica dermatologista, a doutora Úrsula Mettelman. Doutora, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. A gente tem bastante tempo para falar sobre esse assunto. E como é bom lembrar de falar dos cabelos, né? A gente fala bastante da pele e mesmo quando a gente não está tratando dos cabelos, sempre vem pergunta ou outra dos fios também, né? Então hoje a gente decidiu focar aí nos cabelos e saber, de repente, a estação do ano, será que implica em como é que a gente cuida dos cabelos? Porque da pele a gente sente que muda. Mas os fios, será que eles mudam também de acordo com a estação do ano? A gente vai entender daqui a pouquinho. Doutora Úrsula, vamos lá, como é bom falar dos cabelos, né? O que reflete na saúde dos nossos cabelos? Assim como reflete na nossa pele, a alimentação, né? Até o nosso estado emocional, reflete nos cabelos? Reflete. Na verdade, os cabelos eles são nutridos pelo sangue, né? Pelo nosso sistema circulatório e dependendo do que está circulando ou não nesse sangue, isso vai afetar a saúde do cabelo. Por exemplo, se você tem uma anemia por falta de ferro, nós precisamos de ferro para produzir cabelo, para produzir o fio de cabelo saudável. Certamente esse cabelo vai começar a cair, vai ficar quebradiço, não vai ficar tão bonito, assim como vitaminas do complexo B, o zinco, o cobre. Então, o nosso estado, tanto nutricional como emocional, ele reflete no cabelo. Estados de tristeza, de depressão, também são associados à queda de cabelo, a cabelos que ficam opacos, sem brilho. Na verdade, tem algumas coisas que a gente não consegue entender exatamente qual que é o mecanismo que faz aquele cabelo sofrer tanto, mas certamente influencia sim. Agora, deixa eu entender, quando você falou de queda de cabelo, os nossos fios, eles podem demorar um pouquinho para responder, então vamos imaginar que a pessoa teve um trauma muito grande, então uma perda muito grande, a morte de alguém, por exemplo. E aí os cabelos caíram não exatamente naquela semana ou naquela época, mas meses depois. É assim que funciona? Pode ser assim que funciona? É exatamente assim que funciona, porque os cabelos eles têm um ciclo, então eles têm a fase de crescimento, que nós chamamos de fase anágena, tem uma fase chamada catágena, que dura de 3 a 4 semanas, onde ele começa a desprender, e tem a fase telógena, que dura até 4 meses, que é a fase de queda. Então, se você tem um problema hoje, né, os cabelos eles vão começar a entrar, vão passar nesse ciclo de fase catágena, então isso pode demorar aí umas 3 semanas, pode demorar um mês, até chegar no eflúvio, no telógeno mesmo, que é o fio que vai cair. Então é muito comum acontecer isso. Às vezes, quando, né, o paciente chega com essa questão de queda de cabelo, a gente vai tentar procurar até um evento que tenha ocorrido nos últimos meses, nos últimos 4, 5, 6 meses, porque pode ser decorrência ainda daquele evento, daquela perda, daquela doença, de uma febre, algum problema que a pessoa teve no passado, não necessariamente ali naquela semana ou naquele dia, naquele momento, né? Perfeito. E aí a pessoa pode esquecer, de repente, não estou lembrada agora. Então tem que, de repente, lembrar um pouquinho mais para trás, né? Pensar um pouquinho mais para trás, porque pode ter tido um gatilho ali. Agora, não necessariamente aconteceu um trauma, e aí os cabelos caíram. Não necessariamente a pessoa vai ficar sem os cabelos permanentemente. Pode ser uma fase, realmente. Exatamente. Aí, assim, quando a gente fala em queda de cabelo, a gente tem que tentar classificar que tipo de queda é esse. Nós estamos falando de uma queda, não uma queda localizada, onde a pessoa fica sem cabelo, mas de um volume maior de fios que caem por dia, né, ou por semanas. Então, esse eflúvio, que nós chamamos de eflúvio telógeno, essa queda, que é a mais comum, ela é totalmente reposta. O cabelo, ele volta a nascer. Da mesma maneira que quando a pessoa chega nesse período de queda, ela tem que entender que mesmo que eu dê um tratamento hoje, uma vitamina hoje, tem cabelos nesse ciclo. Esse ciclo ele dura até 4 meses. Então pode ser que você comece um tratamento hoje, mas efetivamente você só vai ver a diminuição da perda dos seus cabelos depois de 1, 2, 3 meses que você está tratando.
Só que o tratamento já está estimulando o cabelo a crescer mais. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas chegam com muita ansiedade de ter aquela queda cessada, né? De falar, não, eu vou começar a tomar essa vitamina hoje, amanhã o meu cabelo não cai mais. E não é assim, por causa dessa questão desse ciclo. Os cabelos que são velhos, que vão cair, que são fios telógenos, não necessariamente velhos, às vezes caem fios novos, mas que entraram nesse ciclo. Eles não têm como voltar atrás, porque eles já se soltaram do bulbo e é uma questão de dias, né? As pessoas falam, eu não vou lavar o cabelo para não cair. Você pode até manter ele ali, mas passou a mão, exato, prendeu, lavou, ele vai cair. É irreversível essa queda. A gente procura enfatizar sempre o crescimento de novos fios, porque a queda muitas vezes não tem como controlar mesmo. O cabelo tem que estar sempre em processo, os fios devem estar sempre em processo de crescimento. Sempre tem que ter fios novos na cabeça. Exatamente. O ideal é que na mesma proporção que você tenha a queda, né, fala assim, aproximadamente 100 fios por dia, mas isso depende muito, tem pessoas que não têm isso, né, a gente sempre fala assim, em relação a cabelos, se você tem uma perda de 20 fios por dia, aí você nota que de repente foi para 100, tem algum problema aí. Então, a queda de cabelo, o número de cabelos que cai por dia é muito variável. O ideal é que se caiu 20 fios, nasçam 20 fios. Mas em algumas situações que você não percebe que você está tendo perda de cabelo, e é a situação mais comum, você tem a perda e não tem a renovação. Então, você vai ficando cada vez com um número menor de fios. Isso acontece na alopecia androgenética, que é na calvície, que acomete aí cerca de 70% a 80% dos homens e 60% das mulheres. Então, a calvície hoje é um dos maiores problemas de queda de cabelo que a gente tem que tentar diagnosticar bem precocemente. Tá. Você falou da quantidade de fios que caem por dia, né? Para os homens talvez seja mais difícil, os homens que têm cabelo curto, né? Talvez seja mais difícil, porque você não consegue pegar tanto, né? Para as mulheres está mais na mão ali, né? Ele fica mais. Você pega um pedacinho, mesmo que ele é comprido, tá aqui o cabelo, né? Caiu, você vê no ralo no banheiro, né? Então você, no chão eles fazem mais volume. Aí a pergunta é a seguinte, quem tem mais cabelo, demora mais para perceber. Se eles estiverem caindo numa proporção maior, você vai demorar um pouquinho mais para... Eu estou errada ou você demora um pouquinho mais para perceber que você está perdendo esse volume? Porque quem tem um pouquinho que cair, já fez uma falta danada. Mas quem tem muito, se cair um pouquinho mais, é difícil de perceber, às vezes até no rabo de cavalo, né? Sim. Como é isso? Na verdade, assim, os homens que chegam pra gente contando que sentem o cabelo cair, eles percebem muito na fronha. Então, é uma coisa muito típica, assim, de na fronha, porque realmente quando penteia, às vezes não percebe, talvez usando uma camisa, uma roupa clara, mas a fronha é um sinal muito da queda masculina. E das mulheres realmente é no banho, na hora de pentear. Aí lembrar que quanto maior o fio, o bolo vai ser maior. Se você tem um fio menor, o teu bolinho é menor, tem pessoas que chegam, né, um bolão de cabelo, mas é porque também aquele cabelo é muito comprido. E isso acontece mesmo. A pessoa que tem um volume maior de fios, muitas vezes ela, depois da adolescência, ela já entra nesse processo de queda e ela não percebe. Ela acha que é normal, ela acha até um alívio, porque ela reclama que ela tinha muito cabelo, então se perdeu um pouco, não faz mal. Porém, esse processo, ele de perda, quando a gente está falando da calvície, ele é uma coisa que não vai parar mais. Então, vai chegar uma hora, né, depois de 10, 15, 20 anos de queda, que isso vai fazer falta. Perfeito. Um dos sinais é o sinal do rabo do cavalo mesmo. A gente sempre pergunta, é uma das coisas que a gente pergunta na anamnese. Fazia rabinho, né, dava 2 voltas e agora precisa dar 4 voltas com elástico. Você vai percebendo que vai perdendo volume. E a velocidade
gravidade dessa perda é muito individual. Tem pessoas que com 25 anos, mulheres, já sentem que perderam muito em relação a quando tinham 15, e tem mulheres que só vão perceber essa perda mais tardiamente, com 45, 60 anos. Depende do volume de cabelo que você tem e da progressão da sua própria doença, porque a calvície, ela, apesar de não ser uma doença com consequências, né, assim, físicas, não leva a óbito, nada, ela está na classificação internacional de doenças, ela é considerada uma doença e que tem tratamento. Perfeito. A gente já tem telespectadora na linha? Já pode chamar? Chamar a telespectadora que está na linha, fala conosco de Minas Gerais. É a Isa. A Isa tem pergunta para a doutora Úrsula. Oi, Isa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Olha, é assim, o meu cabelo, ele está muito ressecado. Pode falar. Meu cabelo, ele está muito ressecado. E ele está tendo uma queda intensa mesmo. Assim que algumas partes dá a impressão que eu cortei, assim, com muito frizz. E eu já passei, assim, vários produtos e nada melhorou. Só que eu não sou aquela pessoa, assim, de passar produtos químicos para alisamento, essas coisas, não. Nem uso, não sou também muito de passar tintura no cabelo, essas coisas, não. Tanto que tem mais de um ano que eu não passo nada no cabelo, só que tudo que eu já tentei com ele não melhora. Ele está muito feio, ressecado. O que eu faço? Qual que é a dica melhor? Perfeito. Obrigada, Isa. A doutora vai tentar elucidar aí para você. Doutora, tem que passar em consulta médica. Na verdade, a queda de cabelo, ela vai desde um exame clínico para saber se você tem algum problema localizado. Por exemplo, a gente está falando de mudanças de temperatura. No outono, no inverno, na mudança de temperatura, é muito comum aumentar a incidência da dermatite seborreica, que é aquela oleosidade, aquela caspa. Você demora um pouquinho mais para lavar o cabelo, fica com o cabelo preso, coloca touca, o cabelo fica úmido, ali proliferam fungos, e aí você tem essa dermatite, essa inflamação e dá a queda do cabelo. Então, às vezes, tratou a dermatite seborreica com shampoo, tudo resolveu o problema. É importante um exame clínico, visual, presencial, e também investigar esse paciente como um todo, sistemicamente, como nós falamos. Hoje existe uma epidemia de deficiência de vitamina D. E a vitamina D, uma das coisas que a gente correlaciona muito é com queda de cabelo, muito. Vitaminas do complexo B são importantes, a vitamina D, o zinco, o cobre, né, são oligoelementos. Às vezes não adianta ficar tomando uma vitamina sem saber qual que é a sua real deficiência, né? O ferro, alterações como a tireoide, um diabetes descompensado, né? O próprio climatério. Então, a mulher que está entrando na menopausa, está entrando no climatério, uma das coisas que acontece é o ressecamento da pele, o ressecamento do cabelo. Então, essa visualização global do paciente que tem queda de cabelo é muito importante, porque o que a gente mais vê são pacientes que ficam peregrinando em consultórios, fazendo tratamentos às vezes esporádicos e não tem o seu problema resolvido, não tem nem mesmo um diagnóstico. A telespectadora fala de uma característica do cabelo dela, que é o cabelo ressecado. Faz diferença se o cabelo está ressecado, se ele é oleoso demais para ter mais tendência à queda ou não, doutora? Então, no caso de um cabelo oleoso com uma dermatite seborreica, que chega até a inflamar os folículos pilosos, ele vai ter queda sim. Agora, o cabelo habitualmente, nós temos uma raiz um pouco mais oleosa, né? O cabelo típico brasileiro é uma pele um pouco mais oleosa, um cabelo de raiz oleosa e os fios mais ressecados. Muitas vezes eles são ressecados naturalmente ou por conta das químicas. Então, o grande problema das químicas é que além de você perder a massa capilar, você ficar com fios mais finos realmente. Tem trabalhos que mostram que você pode perder até 30% do diâmetro do teu fio fazendo uma química. Você pode ter uma quebra desse cabelo pela própria química, uma queda, que aí não seria uma queda de raiz, seria um ressecamento, uma fratura, como um elástico ressecado, um plástico ressecado, que quebra também e fratura o cabelo. Tem muita telespectadora ligando para cá, perguntando sobre
progressivas, procedimentos feitos, então, em salões de beleza, né? Acho legal a gente abordar isso aqui. Falar que fez ou faz progressiva diz muito pouco, tanto para o cabeleireiro quanto para os médicos dermatologistas, porque o que é uma progressiva? Nem a gente, que é o cliente, às vezes sabe o que é, qual é a composição, né? Antigamente era muito pior quando surgiu, né? Às vezes a misturinha estava em garrafa PET, as reportagens mostraram isso na época, né? Anos atrás. Hoje tem já produto que é industrializado, então registrado, enfim, que tem ali a sua, tudo controladinho, mas o que pode, o que não pode, e o que está naquela misturinha, e o que às vezes é acrescentado àquela mistura, se vai um pouquinho mais de formol ou não, se pode, se não pode. Isso às vezes pega desprevenido até mesmo a cliente que contratou esse serviço. Que dirá a pessoa que foi lá de surpresa com o cabelo todo quebrado, pedir socorro para o dermatologista depois, né? Queria aproveitar e falar sobre esses procedimentos, que cuidados que a pessoa deve ter. Lógico que o que deveria acontecer é a aceitação do tipo de cabelo, né? Mas tem gente que quer ter um cabelo liso. E é engraçado porque nos anos 80 se fazia, esqueci o nome agora, mas bigodinho, né? Enrolava o cabelo, permanente enrolava o cabelo, né? Minha mãe tem o cabelo super liso, né? Eu tenho um cabelo liso que eu puxei da minha mãe. E ela fazia permanente. O legal era ter o cabelo enrolado, né? Não era cabelo liso, era muito sem graça. E agora não, né? Agora mudou, né? Mas uma década atrás, cabelo lisão, né? Esturricado, de tão liso. E aí esses procedimentos geraram muito problema. Que cuidados que se deve ter? Se precisa fazer... entender que é o procedimento que está ali, é do pote, daquela marca. Você está contratando, então, daquela marca. Que você confia na marca, ela já existe, né? Então, eu queria entender se pode, se não pode, se deve evitar, se precisa ter espaçar um pouco esses períodos, né? Porque vai perdendo a eficácia ao longo do tempo, né? Então, de repente, você faz o cabelo ficar bem liso, depois ele vai voltando ao aspecto natural. Queria entender. Então, assim, as progressivas, eles são um assunto, assim, de bastante interesse, porque foi o tipo de procedimento que caiu no gosto das brasileiras mesmo, por termos esse cabelo miscigenado, que muitas vezes ele tende ao ondulado, ao crespo, e esse desejo da mídia de mostrar sempre um cabelo liso, brilhante, grosso. Então, o que acontece, né? Infelizmente, a gente negligencia muito o tipo de produto que é usado nos salões. Então, do mesmo jeito que você sabe a marca do seu shampoo, o esmalte que você passa na unha, você tem que saber a marca do produto que você usa. Você tem que perguntar, porque existem substâncias que são incompatíveis. E quando você faz uma progressiva, por exemplo, com guanidina, e aí você vai fazer uma com tioglicolato, você tem uma incompatibilidade e um corte químico, você tem a quebra desses fios. E é quando esses pacientes chegam no dermatologista. Eles fizeram uma progressiva num salão, foram em outro, usaram um produto incompatível, porque ninguém sabe o que foi utilizado, e criou-se um problema. Então, a gente realmente tem que ficar muito atento, e eu acho que deveria existir uma campanha nesse sentido para as pessoas saberem, darem nome do que elas estão colocando nos seus cabelos. Vem aumentando a procura de procedimentos feitos pelo dermatologista para a saúde dos fios, né? A gente já falava bastante aqui, né, daquelas aplicações do couro cabeludo, mas isso tem intensificado e aumentado bastante a procura, e por pessoas que não deixaram e não vão deixar o problema acontecer, né? Então, não são pessoas que têm problema de falta de cabelo, são pessoas que não querem ter falta de cabelo, né? Então, quero fortalecer, não quero passar por uma situação, às vezes não tem o cabelo muito cheio, ou mesmo tem, mas gostam. Então,
querem fazer tudo o que precisar para continuar daquele jeito, né? Como prevenção, saúde, enfim. Tenho percebido, até porque hoje com as redes sociais, né? Com todo mundo conta um pouquinho da vida, você vai vendo, olha, a pessoa vai cuidar do cabelo no salão de beleza também, mas no dermatologista. Legal isso, né? Exatamente. Assim, a gente pode falar que, em termos de cabelo, mudou muito o comportamento da sociedade, da relação médico-paciente e dos produtos que a gente tem, né, e tratamentos. Foi uma das coisas que mais mudou nos últimos 10 anos, digamos assim. E, em parte, o aumento da procura reflete o aumento de procedimentos químicos feitos nos salões. Porque se a gente for ver há 20 anos atrás, quem era loira, algumas morenas eram loiras, mas hoje a negra é loira. Um exemplo, né? A oriental é loira, querendo dizer que todo mundo faz algum procedimento, faz algum clareamento, faz algum alisamento, que foram técnicas que vieram. Então isso acaba chegando no consultório. Muitas vezes a cliente vai no cabeleireiro e ele fala, olha, você está com um probleminha aqui, você está com um pouco cabelo aqui, e já gera uma demanda para o consultório também. Então essa é uma roda que foi movimentando mesmo. E aí pessoas que não têm problema, ou que não sabem se tem ou não, porque o ideal seria você chegar no dermatologista, a mãe, o pai que já tem uma calvície, levar os seus filhos quando eles chegam já na adolescência, para a gente ver se esse problema está instalado e se tem alguma forma de prevenir. A questão do cabelo que cresce muito, que cresce pouco, da velocidade de crescimento, é genética. Eu falo que assim, é como uma pessoa que é baixa, uma pessoa que é alta, uma pessoa que tem tendência a engordar, uma pessoa que tem tendência a emagrecer. Parte da sua genética você não muda, né? Pode ser que ali na fase da adolescência, fazendo atividade física, alguma coisa, mas você não muda a sua genética. Tem algumas coisas hoje que conseguem realmente dar uma potencializada, uma melhorada. Agora, não existe, né, nem falando em rede social, Instagram, eu dou risada quando eu vejo, faça seu cabelo crescer 7 centímetros por mês. Faz um alongamento, só se você colocar um aplique, porque não existe nem no Brasil, nem no mundo. E nenhum profissional consegue essa façanha, né? Porque tem coisas que a gente é limitado ainda por um tratamento genético que nós ainda não temos. Tem telespectador na linha, depois a gente fala sobre essa questão de respeitar também o momento do cabelo, né? Às vezes, se você quer deixar o cabelo crescer, você precisa agredir menos os seus cabelos, né? Eu conheço pessoas que gostam muito de ser loiras, né? Mulheres que gostam muito de ser loiras, e loiro não é a cor natural, mas também gostam muito de ter o cabelo comprido, e aí precisa escolher se vão ser loiras ou se vão deixar o cabelo crescer. Meu caso. Tem um exemplo, é exatamente isso, porque a tinta, ela atinge, né? É uma química que atinge o folículo, atinge a raiz. Mesmo a tinta que você aplica na haste, de alguma maneira ela leva alguma informação para aquele folículo e o cabelo cresce menos, ele perde massa muscular, massa capilar. Um procedimento que mais estraga o cabelo é esse cabelo, né, que nós passamos por essa fase aí do cabelo platinado. Então o loiro, quanto mais claro e platinado, você deixa o seu cabelo totalmente poroso. Você vai deixar o seu cabelo aberto, poroso, porque você tem que tirar toda a pigmentação, você tem que oxigenar ele, você tem que tirar todo o pigmento. Então você abre todas as escamas e não tem como recuperar isso 100%. É claro que fazendo hidratação, mesmo as profissionais, mesmo fazendo uma hidratação em casa, você vai conseguir ajudar, mas tem algumas coisas também que um cuidado e uma disciplina que você tem que estar disposto a ter. Já a gente fala sobre esse cuidado e um termo que eu venho escutando bastante é: meu cabelo não chega nesse platinado, né? Meu cabelo não chega, meu cabelo não aguenta isso. Então, as pessoas às vezes têm o desejo, mas o cabelo não chega até lá. E não é uma tentativa e erro, né? Que a pessoa não quer perder os cabelos. Não quer tentar chegar e caiu, né? Já a doutora explica isso. O Valdir está na linha, fala conosco de São José dos Campos. Oi, Valdir, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Parabéns. Tudo jóia. Obrigada, Valdir. Eu estou assistindo a consulta do doutor. Gostaria de saber da doutora, é o seguinte: eu tinjo o cabelo 2 vezes por mês.
Tá. Isso aí causa queda de cabelo, já faz uns 10 anos. Meu cabelo não está caindo, não. E para lavar o cabelo assim, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana tá bom. Tá muito obrigado. Então você tinge o cabelo, ô Valdir? 2 vezes. 2 vezes por mês. Ele tinge o cabelo 2 vezes por mês e a frequência da lavagem dos cabelos por semana, se 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, se está ideal, se pode aumentar ou se isso faz com que os cabelos caiam mais. Ele disse que ele não tem nenhum problema de queda de cabelo, mas ele também não quer ter, por isso ele se interessou pelo programa. Obrigada, Valdir, um prazer ter sua audiência, seu carinho aí do outro lado. Muito obrigada. Doutora. Então, se ele já começou de um ponto bom, ele não tem nenhum problema no cabelo. Então, quem não tem, quem parte de um fio mais grosso, não tem alopecia androgenética, não tem essa característica que é a minoria das pessoas, ela pode tingir, ela pode chegar numa cor mais clara, ela pode conseguir platinar, porque a fibra capilar dela aguenta. Agora, lembrando que mesmo o homem precisa passar um condicionador e precisa fazer uma hidratação, porque a tinta resseca. Queira ou não, para a tinta entrar, para aquela química entrar na estrutura do fio, ela acaba ressecando. E a lavagem do cabelo, as pessoas perguntam muito, né? Pode lavar todo dia? Uma coisa que é proibida é lavar à noite e dormir com o couro cabeludo à noite. Molhado, né? Molhado, porque isso realmente vai dar fungo no travesseiro, vai dar fungo no seu couro cabeludo, vai dar dermatite seborreica e vai dar queda de cabelo. O ideal é você lavar com uma frequência de um dia, né? Então, assim, dia sim, dia não, a cada 2, 3 dias, porque a gente tem que entender também o quê? Lavar demais o cabelo, o shampoo, e aí vem essa história de com sal, sem sal, com sulfato, sem sulfato, o shampoo, o atrito, o secador, tudo isso agride a fibra. Então, quem lava todo dia o cabelo vai ter um cabelo muito mais danificado do que quem lava 2 vezes por semana, porque o remédio agride, entendeu? Então, o próprio shampoo que você usa, por mais natural que ele seja, e daí advém agora esses no pool, low pool, que são produtos que têm pouca química, ele vai ter uma química que vai agredir também o seu fio, vai mudar a cor para aquelas pessoas que pintam, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Perfeito, perfeito. E ele já faz isso há 10 anos, ele falou aqui pra gente. Cabelos mais grossos, cabelos mais fortes? Sim, sim. Desde que eles se mantenham grossos ao longo da vida, você pode ter até um afinamento com o climatério, com o envelhecimento, mas nós vemos uma minoria, realmente é uma minoria. Se nós formos ver as pessoas que têm 60, 70 anos, a gente vai chegar em 20, 25% de pessoas que mantiveram seus cabelos grossos, porque a grande maioria afina. Tá. Quando precisa ter um pouquinho mais de força, afina. Como a pele, né? Como a musculatura. Perde essa força, né? Então, não reclamar dos fios grossos ao longo da vida. Jamais. E nem do volume dos cabelos. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, os orientais. Tipicamente, eles têm o cabelo muito grosso, só que eles também têm muita calvície. Então, não necessariamente ter o cabelo grosso, né? Eu tenho vários pacientes que são asiáticos, tudo, eles têm aquele fio grosso, bonito, espaçado. Né? Você não vê quase fio novo crescendo e é o grande problema, Dá pra prevenir isso. Dá para prevenir, porque aí existe uma queda desses hormônios, existe o período da amamentação, né? Toda uma troca de hormônios, e depois ali de 2, 3 meses começa uma queda que geralmente vai até os 9 meses. E essa queda às vezes assusta as mulheres, é uma queda importante, e nesse momento também é interessante procurar o dermatologista para se fazer um tratamento que é bem eficaz. Perfeito. Dá para fazer durante a amamentação? Dá para fazer, nós temos ativos, temos produtos atualmente que podem ser feitos. Se uma mulher, por exemplo, tem um problema de calvície e ela não pode interromper o tratamento durante a gestação, existem produtos que ela pode continuar usando, inclusive durante a gestação e quando o bebê nasce também, durante a lactação, não há problema nenhum. Perfeito. Nesse caso, a gente falou que às vezes os cabelos respondem com um atraso, né, com um atraso de 3, 4, 5 meses. Nesse caso aí da gestação, às vezes é em seguida mesmo. Exatamente. Tudo depende do balanço hormonal que aquela mulher tem, mas às vezes, né, terminou o parto, ela já vai para uma fase ali, logo após as primeiras semanas da queda. Perfeito.
buscar ajuda, não precisa ficar também, porque depois do parto, muito comum a gente ouvir falar do baby blues, a mulher fica mais triste, né? Pode até entrar em depressão, muitas vezes, ter a famosa depressão pós-parto. Não ficar abalada com isso, buscar ajuda médica, porque tem solução. Exatamente. Essa depressão também pode ser uma causa de queda de cabelo, né? E nessa fase, nas fases que, por exemplo, você fez uma cirurgia, você fez uma redução do estômago, né? A cirurgia bariátrica, essas perdas de peso, você perdeu 5 quilos, já pode dar queda de cabelo. Porque o organismo acha que você está ali em jejum, que está faltando nutriente, então ele não vai levar nutriente para a periferia. Outras reações que não a queda de cabelo podem acontecer, por exemplo, um couro cabeludo ficar muito oleoso, uma outra reação por essa perda de peso? Pode acontecer? Pode acontecer, pode mudar sim, dependendo do tipo de alimentação que você tem, dependendo da deficiência de vitamina, de sais, minerais que você vai promover no seu organismo, então você pode ter essa alteração sim. Ou seja, tudo reflete e tudo pode refletir na saúde capilar. Sim. Eles têm que estar em equilíbrio. Se desequilibrar, equilibra depois. Lógico que, às vezes, o objetivo é a perda de peso, né? Vai ter o desequilíbrio, o couro cabeludo vai achar, o seu corpo vai achar que houve um desequilíbrio, mas, na verdade, o objetivo era a perda de peso. Depois você equilibra, retoma isso e refaz aí o... Sim, e tem vitaminas, por exemplo, que podem ser usadas nessa fase que não engordam, porque às vezes o medo é esse, né? Eu estou emagrecendo, eu vou tomar uma vitamina, vou engordar. Não, hoje a gente tem tratamentos, né, que você pode fazer durante uma dieta, quem fez cirurgia bariátrica, né, grandes perdas de peso, que você não vai voltar a engordar. Agora eu vou convidar a nossa repórter a bater papo aqui com a gente, participar do Consulta ao Doutor de hoje, porque nosso link está nas ruas da capital paulista. Roda a vinheta. Eu vou direto conversar com a nossa repórter Jéssica Nunes, que tem informações sobre o tema de hoje. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, Denise. Falar de cabelo é sempre muito bom, né? Não trata apenas de uma questão de estética, nem só de autoestima, vai muito além, porque é saúde. E não é um tema tão simples também como parece. Vocês vão ver que, independente de saber a forma correta de cuidar das madeixas, cada um dá o seu jeito quando o assunto é deixar o cabelo mais bonito, mais saudável. Por isso, eu fui às ruas de São Paulo e conferi com as pessoas como elas cuidam de seus cabelos. Vamos ver. Os cuidados que você tenta manter rotineiramente com o seu cabelo? A não lavar com água muito quente e sempre creme, porque cacheado sem creme ele não sobrevive. E não lavo todo dia, porque molhar todo dia também não é muito bom. Lavo 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes. 2 vezes. Escova também, é porque hoje eu tô sem, mas 2 vezes por semana. Eu lavo ele um dia sim, um dia não. Segunda, quarta e sexta, domingo estou sempre lavando, hidratando também, lá debaixo do chuveiro. O meu eu tô em transição, né? Voltando às origens, né? Então aí agora eu coloquei trança. Com a trança, 2 vezes na semana, né? Porque aí ele não pega tanta poeira, tudo, fica aquela, né, mais oleoso. Então é umas 2 vezes na semana. Agora quando é sem, aí tem que ser umas 3, né? Uma vez na semana, quando tá muito verão, 2 a 3 vezes. O que você faz para cuidar do seu cabelo? Cabeleireiro. Eu faço hidratação todo final de semana. Eu faço bastante óleo de coco, foi minha mãe que me ensinou. Aí fica bem... eu gosto bastante do resultado. Eu faço hidratação, nutrição, reconstrução, tudo em casa. Hidratação também, não tinjo e não faço progressiva. Eu faço muita progressiva, porque sem progressiva meu cabelo é muito feio. No frio ele fica muito frisado também. Mas eu prefiro ele, e no calor ele enrola muito, mas eu prefiro quando tá assim, tipo hoje, sabe? Quando tá frio ele fica mais seco, mais assim, ressecado. Fica mais ressecado quando é mais inverno, né? Aí quando é verão fica mais oleoso. Aí para cada cabelo tem um tipo de produto específico, né, que ajuda. Deu para perceber que existem diferentes maneiras de cuidar do cabelo, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de como proteger os fios, porque são muitas as classificações. Tem cabelo seco, oleoso, misto, normal. Tem também os agentes que agridem os cabelos diariamente, como a exposição ao sol, a poluição, excesso de umidade, os processos químicos, como a mudança de textura, coloração, descoloração e a chapinha, então, o secador e o babyliss.
Parece que essa lista entre os vilões não acaba, não é mesmo? Para esclarecer essas e outras questões que vocês já estão conversando, Denise, eu passo a bola para vocês. Obrigada, Jéssica, adorei o pessoal que você entrevistou aí, tá todo mundo muito bem informado, viu? Adorei. Obrigada, Jéssica, bom fim de tarde. Doutora, você também adorou, né, os entrevistados? Nossa, muito, muito. Eu acho que, assim, as redes sociais ajudam, né, essa troca de informações, e aí a gente vê que as pessoas entendem um pouquinho de cabelo, cuidam, né? Eu sou, assim, apaixonada por essas técnicas de, como, né, a entrevistada falou, de transição, de deixar o cabelo natural, de aceitar o seu cabelo, de cuidar do cabelo. Eu tô apaixonada por essas mulheres que aderem, assim, porque o que a gente vê clinicamente é um cabelo muitas vezes judiado, maltratado, fino, alisado. A gente pega o outro lado, a gente pega, né, o lado não bem sucedido. E aí você vê com essas mulheres que conseguem recuperar o cabelo, mais importante do que a autoestima é recuperar a saúde. Eu sou encantada, assim. Parabéns. E a mocinha, a última menina que falou, ela falou, eu preciso fazer progressiva, e ela disse que o cabelo dela natural é feio, né? Ela às vezes nem sabe como é o cabelo dela natural mais, né? É que a sociedade impõe um padrão, né? E que de repente não é nada disso. Ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, longo, é jovem, né? Porque o que a gente tem que entender? A maioria das mulheres vai perder um pouco de cabelo, vai entrar no climatério, esse cabelo vai frisar um pouco, vai mudar um pouco a estrutura, não vai ficar tão bonito como era antes. Isso vai acontecer com a maioria. Então, enquanto você é jovem, é o que a gente fala, preserva isso, né? Cuida do que você tem, preserva, tenta ter um cabelo mais natural, fazer menos luzes, até mesmo com relação às tinturas, colorações, sim, né? Porque uma hora ou outra vai ter que pintar o cabelo, né? Vai ter que fazer uma intervenção aqui e outra ali, né? E hoje tem as mulheres também que já estão aceitando grisalho. Os cabelos brancos. E isso também, isso é fantástico. Nem todo mundo está pronto para essa aceitação. Mas isso também é fantástico. É fantástico. Porque tem, por exemplo, tem um problema muito sério em consultório, que é a dermatite de contato à tintura. Tem mulheres que têm alergia à tintura. A substância que dá alergia se chama parafenilenodiamina e ela está presente em todas as tinturas. Algumas tinturas não têm essa substância, mas tem uma parecida e a pessoa acaba fazendo alergia também. E aí como é que você chega nessa mulher e fala, você não pode mais pintar numa sociedade que não aceita uma mulher com cabelo natural? Então a gente está num momento, né, de tanta aceitação, de tanta libertação, de tanto que acho que a questão da pessoa ser aceita também com o seu cabelo grisalho, aquela mulher que não quer, eu já pensei diferente também, né? Mas hoje eu me vejo e falo, nossa, se ficar bem branquinho, eu não sei se eu vou atingir o meu cabelo até o final da vida, porque você vê como as coisas são teorias que se colocam, padrões que se impõem, não existe certo ou errado. Né? Se a pessoa, para ficar saudável, ela tem que ficar com cabelo natural e ser do jeito que ela é, muito bem, não existe problema nenhum nisso. Já ouvi muita gente falando, muita gente que começou fazendo aquelas progressivas bem agressivas, né, do comecinho, onde não tinha nenhuma regulamentação de quantidade de formol, aquilo que eu falei da misturinha na garrafa PET, né? Onde nem sabia como aplicar, como fazer, era meio que na tentativa e erro no seu cabelo, né? Deu certo, ótimo, deu errado, era na sua cabeça que deu errado. E as pessoas que fizeram, e de repente às vezes até tiveram mudança na textura e na estrutura do cabelo, e as pessoas, já encontrei várias dessas pessoas, elas dizem, Denise, olha, hoje eu deixei meu cabelo natural, mas meu cabelo não era desse jeito. Meu cabelo era outro. Sim, porque essa química foi lá no folículo e agrediu esse folículo e mudou a estrutura, né? A matriz de produção do cabelo, certamente. E a gente tem que ficar atento. Eu falo assim, nós somos muito negligentes com a nossa saúde. A gente come coisa que não pode, engorda. A gente come açúcar e tem diabetes. A gente come gordura e tem colesterol. Aí a gente, né, faz química no cabelo e quer ter um cabelo bonito. Então, a gente tem que pensar por aí, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está contribuindo para não chegar no resultado que a gente quer.
né? E aí, em relação ao cabelo, que é um objeto a moldura do rosto é um objeto de desejo muito grande. As mulheres brasileiras têm um interesse muito grande em ter cabelos bonitos, cabelos longos, enfim, a mulher brasileira, ela é muito vaidosa. A gente tem que tentar minimizar o estrago e pensar na saúde do cabelo, entendeu? É como assim, eu não vou comer esse doce porque eu vou engordar, eu vou ficar com vontade. Ok, você não vai fazer essa química no cabelo, mas você vai ter o cabelo saudável e bonito. Você perde uma coisa, mas vai ganhar outra. Lógico. A vida é assim, né? A Brígida está na linha, fala conosco de Mogi das Cruzes. Oi, Brígida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, tudo jóia. Brígida, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Denise, eu quero tirar uma dúvida. Hoje eu já sou uma senhora já, né? Eu sou uma senhora, Denise. E eu quero saber o seguinte, meu cabelo nunca cresceu abaixo dos ombros. Tá. E eu queria saber desde criança. Agora eu faço química, alguma coisa, mas sempre até o ombro, só nunca cresceu essas costas. Sempre na altura dos ombros. Isso, ele é fininho, fragilzinho. Quer saber por quê? Se tem explicação. Tá joia. Obrigada, Brígida. Um beijo para você e para todo mundo de Mogi das Cruzes. Doutora, você falou que tem algo genético, que se tivesse uma solução, alguém já estava muito rico, né? Exatamente. É uma informação genética. Algumas pessoas têm a informação de aquele cabelo. Não tem fotos que às vezes mostram com a pessoa que nunca cortou cabelo e aquele cabelo comprido, né? Vai doar, vai fazer uma doação de cabelo de 1 metro, 2, 3. E outras não conseguem ter essa genética, né, do cabelo que cresce. Isso está relacionado à fase de crescimento, que é a fase anágena. Um cabelo na cabeça, ele pode durar até 10 anos. Então, tem pessoas que vão ficar 10 anos ainda com o crescimento do cabelo e outras não. Se você tem alopecia androgenética, se você tem a calvície, a tendência é que o seu folículo, né, onde o teu fio de cabelo está, ele vai diminuindo de tamanho, então o teu cabelo também vai perdendo a capacidade de crescer como ele crescia antes. Por isso que é importante alimentar, usar produtos que mantenham esse folículo hidratado, nutrido, com bastante circulação sanguínea, para ele não atrofiar, continuar crescendo e produzindo cabelo. Eu estava pensando, tem prós e contras, né, em todas as estações, né? Eu tinha pensado em algumas aqui. No verão queima o fio do cabelo porque toma muito sol, né? E aí já vindo para cá, a gente tem tanto vento e tá tão seco o clima aqui em São Paulo, pelo menos, tão seco, e vem tanta fuligem junto com esse vento que bate, que todo dia chega em casa, o cabelo tá sujo, porque é muita poeira, é muita coisa que vem junto com esse vento, né? Então, na verdade, o cabelo, muita gente anda com o cabelo preso nas ruas, que é para evitar essa fuligem toda esbarrando nos cabelos. Mas tem mais coisas ainda, né? A telespectadora falou, você falou de não dormir com os cabelos, evitar lavar água muito quente. Conta um pouquinho mais pra gente. O que a gente deve tomar cuidado nas estações do ano? Os cuidados são diferentes, né? É mais fácil lavar o cabelo com água fria no verão, né? Sim. Por exemplo, no verão, o que acontece? Você vai suar mais, vai lavar mais o cabelo, então você vai usar mais química, vai usar mais shampoo. Se você for secar, você vai secar mais, você vai danificar mais o seu fio. Tem o sol, isso hoje é uma coisa que já existe uma comprovação científica da questão da poluição e do sol, danificando a fibra capilar, envelhecendo o cabelo, envelhecendo a pele. Um dos fatores, também? A poluição também. Meu Deus. Então, as pessoas que moram em grandes cidades, como nós moramos em São Paulo, sabe aquelas fotos que às vezes circula por aí o pulmão de uma pessoa que fuma, o pulmão de uma pessoa que mora numa cidade cheia de fuligem, que é escuro. Isso hoje a gente já tem comprovação que existe envelhecimento na pele também. Você começa a observar pessoas que moram em outras cidades que não são tão poluídas e pessoas da mesma idade que moram em cidades poluídas. Nós temos um dano, e esse dano hoje a gente estende para o couro cabeludo também. Então, o dano que o sol causa no couro cabeludo também é uma causa de envelhecimento do couro cabeludo. Então, muitos tratamentos de couro cabeludo hoje visam rejuvenescer
esse couro cabeludo, que é para você fazer como a pele, você aumentar as trocas, você produzir mais colágeno, você produzir mais fio, mais circulação sanguínea. Então, as coisas do verão, né? Mais umidade, um cabelo com mais frizz. No inverno, você vai lavar menos, aí você pode acumular um pouco mais de oleosidade, um pouco mais de fungo, ter mais dermatite seborreica. Ou você vai lavar ele, vai ficar mais úmido, você vai lavar e prender, vai ficar úmido, também não dá certo da queda. Você vai usar mais o secador, você vai usar um secador mais quente, então quanto mais secador, mais danos. Então tem essa questão, você tem menos sol no inverno, mas tem os fatores externos também. Então a gente tem que ter um equilíbrio e dentro disso, por exemplo, na época de verão, não tingir, não clarear tanto, não usar tanta química, deixar para fazer esses, porque você vai lavar mais, vai estragar mais o cabelo, deixar para fazer esses procedimentos mais no inverno, né? E procurar sempre, hoje a gente fala nos protetores solares de cabelo, então hoje tem shampoo, tem hidratante, tem condicionador para usar. E todo mundo que faz algum procedimento com calor, o chapinha, secador, passar o protetor térmico, porque é muito importante também para você não formar as bolhas, porque muito calor na fibra capilar forma o que a gente chama de bubble hair, que são bolhas no fio. Visivelmente isso é um fio feio, sem brilho, quebradiço, e ao microscópio a gente vê que ele faz bolhas de calor. Então o uso do protetor térmico é muito importante antes de usar o secador. Pergunta da telespectadora Nayane Madriaga. Olá, boa tarde. Depois da minha gravidez, meu cabelo começou a cair muito. Já faz 8 meses, não vejo melhora. Fiz uma progressiva recentemente. Piorou, aposto. Eu disse que piorou. Ela pergunta se isso prejudica na queda e no crescimento do cabelo. A doutora disse que prejudica, mas a boa notícia é que tem tratamento também. Mas aí precisa buscar um médico dermatologista, porque vai ser algo bem direcionado para Nayane, né, doutora? Sim, sim. Tem algumas quedas pós-parto que se prolongam, isso nós vemos também no consultório, elas, às vezes já parou de amamentar e a queda continua, então a gente tem que identificar qual que é a causa dessa queda, se ela abriu aí um quadro de alopecia androgenética, que ela já tinha e entrou em atividade. Porque ela já tinha algo. A Rita de Cássia Ferreira diz que tem caspa, já está com caspa já faz bastante tempo, já usou vários shampoos anti-caspa, de marcas boas, ela diz aqui, mas nada está resolvendo. Pergunta o que pode ser, pedir para a gente responder. A gente tem que pensar assim, tem algumas pessoas que têm esse quadro de caspa e dermatite seborreica e muitas vezes isso não tem cura, tem tratamento e existem tratamentos eficientes, né? A partir do momento que esses quadros são muito prolongados, a gente tem que pensar também se não existem outras doenças, uma deficiência de zinco, uma deficiência de vitamina, uma psoríase, uma doença. Então, são casos que a gente tem que ver no consultório dermatológico mesmo, às vezes fazer uma biópsia do couro cabeludo, pedir exame de sangue, para dar um diagnóstico correto e o tratamento que pelo menos consiga controlar. A Nayara Carla disse que o cabelo dela está caindo muito. Quer saber se após um aborto o cabelo cai bastante, porque ela sofreu 2 seguidos, mas também faz progressiva à base de aminoácidos. Tá. Então, na verdade, a causa da queda aí, muito provavelmente, é esse desbalanço. É como se ela estava grávida, teve o bebê, né? No caso, abortou. Então, é uma causa de queda de cabelo. Agora, a gente lembrar que, assim, não existe milagre, né? Existem algumas substâncias que alisam o cabelo. Então, nessas fórmulas que fala que tem fruta, que tem chocolate, que tem aminoácido, vai ter alguma substância que alisa. Então, ou é o glioxílico, e lembrar que glioxílico é formol, na hora que aquece ele vira formol, ou é carbocisteína. Então, você tem que saber a substância que é colocada, e se for o glioxílico, saiba que você está usando progressiva de formol. Não tem jeito, não tem milagre. Não está escrito formol. Às vezes, mesmo sem estar escrito, infelizmente, as coisas cheiram, tem um odor característico e
assim, formol é formol, glioxílico é glioxílico e tem cheiro de glioxílico e na hora que põe o secador e a fumaça então é sai... agressivo também esse glioxílico? Também. Então não é formol, mas é glioxílico. Isso. Agride também. Isso já foi palco de reportagens, tudo, quando se descobriu que, na verdade, existem substâncias que se transformam no formol. Ah, tá bom. Então, às vezes ela não é relatada, às vezes você acha que a substância não tem, você olha no rótulo, não tem nada, mas como a gente fala, é uma dúvida que surge, porque na hora que põe o secador, a fumaça sobe, o cheiro sobe, e aí é muito difícil você sentir o cheiro de formol, de glioxílico, e aí, o que tem na substância? Eu não sei como é que funciona isso, mas para os alimentos, às vezes a concentração é tão pequena que não é obrigado a estar no rótulo. Né? Às vezes tem um pouquinho, mas não chega a precisar estar no rótulo, né? Mas é então, que não sei como é que é isso para a indústria. Pois é a questão do formol. O formol a 0,2% você pode usar, mas ele não alisa nessa concentração. Entendi. Então, para alisar, você tem que colocar uma concentração mais alta. O importante, num primeiro momento, a gente sabe que é difícil saber o que tem ali ou não, mas é você saber o nome do que você faz. Não se é de chocolate, se é aminoácido, se é de açúcar. Não o nome comercial. Legal falar isso. Você tem que saber o nome do produto, fotografar. A marca, fotografar a embalagem. Exato. Porque se algo der errado, é isso que você vai levar para o dermatologista. Porque senão quando você for fazer a próxima, você ainda tem um resíduo, né? Aí depois de 4 meses ali você vai fazer a próxima. Você tem que fazer uma igual, porque senão pode não ser compatível. E aí vem o corte químico, vem a queda. Entendi. Então você começou a fazer de uma marca, deu certo, foi bacana? Você tem que continuar com essa que você fez ou algo que seja compatível, porque senão pode haver essa quebra. Exatamente. Legal. Ótimo. Já que a gente falou da gestante, né? A gestante tem tanta particularidade, né? E tantos cuidados. Às vezes a gestante fez um procedimento, já estava grávida e não sabia. Né? A partir do momento que ela sabe que está grávida, tudo mudou. Tem que mudar creme facial, o creme de hidratar o corpo, tudo. Às vezes até o sabonete que lava o rosto tem que mudar. Então tem que passar numa consulta dermatológica, um item lá do checklist da gestante, é primordial. E olha, aqui à frente do consulta ao doutor, eu já entendi que isso é realmente muito importante. Precisa fazer, e vai fazer a diferença. Mulher que faz isso é diferente. Esses cuidados são passados todos lá. Aí a mulher tem um cabelinho branco aqui, outro ali, porque hoje a mulher engravida um pouco mais tarde, ou já tem um cuidado, de repente é loira, ou é morena, mas tinge o cabelo, né? A partir de quantas semanas pode continuar, porque às vezes a raiz vai ficar toda à mostra, dependendo. A gente falou da velocidade do crescimento do cabelo, nessa hora, a mulher que tem a velocidade de crescimento maravilhosa, até desejaria que nem crescesse tanto, mas na gestação me parece que tudo flui tão bem que vai crescer assim, né? Cabelo de gestante cresce uma maravilha em 9 meses, do que não cresceu a vida inteira. Porque ela está inundada de hormônios bons, hormônio do crescimento, né? O bebezinho está se formando. O grande problema que acontece na gestante é assim, alguns ginecologistas, e isso o dermatologista nunca passa por cima do obstetra, né? O médico da paciente, referência ao obstetra, e a gente vai sempre se reportar a ele. Alguns obstetras, eles liberam para que as gestantes façam algum procedimento no 3º trimestre, que é no finalzinho, quando o bebezinho já está formado. Porém, não existem estudos com gestante. Nenhum comitê de ética no mundo liberaria. Então, pode ser que não faça mal. Porém, se o seu filhinho teve alguma complicação, alguma malformação, aí vão te questionar que produto que você usou, né? O que foi feito. Então, na verdade, é uma questão de critérios de segurança. Eu recomendo assim, se for uma gravidez planejada, você já organiza o seu cabelo de um modo, você já escurece, você já organiza ele de um modo que você ou faz só nas pontas, que você não vai precisar. Apareceu o cabelinho branco, é o que eu falei, agora está na hora de a gente assumir um pouco mais. Essa libertação também falta para a sociedade incluir essas pessoas também, porque todos nós
né? Se Deus quiser, vamos envelhecer, vamos ter nossos cabelinhos brancos, isso faz parte da existência. Agora, a gestante, o ideal realmente é usar um shampoozinho mais neutro, uma hidratação mais neutra, cuidar dos cabelos e não fazer nenhuma química. O pessoal fala, eu não sei se é isso que faz a diferença. Ah, o médico liberou, uma gestante ou outra comenta, sem amônia. É a tal da amônia que faz diferença ou também não tem nada a ver? Não, não é amônia. Existem produtos que são similares à amônia, né? Algumas pessoas falam, mas eu tenho alergia, eu não uso. Não é exatamente a amônia não é o vilão, né? Existem conservantes, existem corantes, existem substâncias tóxicas. Quanto mais conseguir esperar, na verdade, melhor, porque você não tem estudo também que comprove, né? Exatamente. Vamos atender a telespectadora que está na linha. A Vani fala conosco. Oi, Avani, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda de novo aqui ao Consulta ao Doutor. Com certeza. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A minha neta, ela tem 16 anos. E às vezes eu mexo assim no cabelo dela, ela tem vários fios de cabelo branco. Eu queria saber se é normal com 16 anos. Apesar que cabelo branco não é velhice, né? Não, de jeito nenhum. Doutora, jamais ia falar isso aqui, com certeza, viu? Com certeza. Obrigada, um beijo pra você. Jamais, nada que vai representar velhice, nada disso, tá? Uma coisa que é do espírito, a velhice. Exatamente. E sejam bem-vindos, então. Algumas pessoas têm os cabelinhos... É genético. Às vezes pode estar associada a algumas alterações, algumas deficiências do fator intrínseco no estômago, algumas questões que seria interessante passar no médico, fazer exames gerais, mas a canice, né, o cabelo branco é uma questão genética, tem pessoas que têm desde cedo e, na verdade, serão os cabelos brancos mais bonitos, porque geralmente essas pessoas fazem aquele cabelo branco total e que eu particularmente acho belíssimo, então tem essa vantagem, porque às vezes fica aquele escuro, branco, que você não... Então, acho que, né? Perfeito. Então não tem, também não tem que se preocupar. Não precisa se preocupar, leva no médico, né, para saber se tem alguma deficiência aí de vitamina, mas a rotina que a gente deve ter anualmente mesmo, com check-up, né? Leva ao médico para tirar qualquer... clínico, né? Exatamente, mas não vai ser nada e realmente não tem jeito. Eu também tenho os meus, cada um tem os seus, né? E não tem jeito. Agora, doutora, também não tem ainda nada que cubra os cabelos brancos sem ser tintura, nada disso, né? Algo que seja uma pílula que você tome e acabe com cabelos brancos. Está em estudo por aí, né? Está em estudo, começa-se já a vislumbrar alguns tratamentos que na verdade são o quê? São tratamentos antioxidantes, né? São tratamentos contra o envelhecimento, que eles atuariam nos fios de cabelo. São produtos novos, a gente tem testado nos nossos pacientes, mas o que a gente vê de um modo geral foi como nós falamos, isso é relato de pacientes, é observação que os médicos têm. Quando você faz um tratamento de cabelo, é muito comum os pacientes falarem, mas os meus cabelos pararam de branquear, alguns voltaram até a cor escura, porque um dos pilares do tratamento é trazer esse rejuvenescimento. Trazer a cor de volta ao cabelo. Então, você não vai conseguir em 100%, mas aqueles cabelos que ainda tem alguma melanina, porque como eu falei, um dos pilares é você evitar, é como se o cabelo sofresse um envelhecimento precoce. Para as pessoas que têm problemas, né? Então, se você consegue antioxidar, fazer medidas que não façam esse cabelo envelhecer, nutrir melhor, você vai conseguir. São coisas novas, essa geração de agora, porque esses tratamentos, tudo isso são recentes, né? Então, são as próximas gerações que vão dizer se a gente conseguiu mudar totalmente a genética, não, mas quem sabe minimizar com esses tratamentos. Também tem algumas pessoas que têm mechas brancas, né? Então, de repente, para essas pessoas poderia reverter, porque às vezes até estigmatiza um pouco a pessoa, né? Você tem um concentrado, não um fio ou outro, que às vezes até é difícil de você visualizar, encontrar, né? De uma maneira natural que você conseguiria se acostumar com essa ideia. Mas mechas desde novinha, né? Sim, existem algumas entidades, algumas
lesões, que, por exemplo, a poliose, a pessoa nasce com uma ausência de cor de cabelo naquela região. Não teria como mudar. Aí não teria, pode ser um vitiligo. Então, tudo também parte... Você tem que ter a melanina. A melanina. Aí, o jeito é realmente você cobrir, e geralmente o cabelo branco ele precisa de uma tintura permanente. Se nós pudéssemos só tingir o cabelo com tinturas temporárias, seria melhor, porque elas agridem menos. Né? A permanente, ela realmente vai fazer um dano maior. Você tinha questionado sobre os coloridos, né? Isso. Eu não sei se vocês já observaram, mas os cabelos coloridos, geralmente, eles são opacos, são sem brilho, né? A pessoa perde muito da qualidade do brilho, da textura, porque muitas vezes você tem que descolorir primeiro e depois jogar aquela tinta. Então, é um cabelo que precisa de quê? Muito reparo, muita hidratação. Tá na moda, talvez se eu fosse adolescente eu também ia querer ter meu cabelinho cor de rosa, né? É aí uma manifestação, enfim, dessa geração. Quer colorir os seus cabelos? Ok. Veja se você... Multicolorido. Exato, tem trabalhos que são interessantes. Veja primeiro se você tem algum problema. Tem o cabelo bom, não tem alopecia? Porque o que acontece? Quando o paciente chega para mim e ele quer fazer alguma coisa, eu falo, me dá 1 ano. Vamos tratar esse cabelo, deixa eu te colocar 1 ano de vitamina, de tratamento, vamos recuperar esse cabelo. Melhorou? Porque aí é muito chato, né? Você tem um problema no cabelo, aí você não pode fazer química, você não pode fazer... Aí fica muito chato, né? A gente não pode também deixar de fazer as coisas. Depois você dá uma liberdade E aí pintou, tonalizou, tingiu, fez química, ok, vamos hidratar, vamos fazer o cronograma capilar, como até uma entrevistada comentou, que aí você consegue recuperar bem os seus fios. Para encerrar, e os produtinhos até de uso veterinário? A gente tem no mercado tanto produto de uso humano para o cabelo. Precisa de uso veterinário também, doutora? Isso chega até você também? Os pacientes te perguntam? Chega, mas é o que a gente fala. Nós temos muitas coisas que não resolvem, nem um cachorrinho não vai resolver na gente. O tempo de contato de você usar um polivitamínico no fio, na haste, no núcleo bulbo, você vai ficar ali em contato que alguns minutos, isso não é suficiente para mudar a tua dosagem sanguínea daquele elemento no couro cabeludo. Então hoje a gente, e fora que tem uma cosmética ruim, um cheiro ruim, hoje tem coisas apropriadas para serem usadas, por exemplo, o óleo de coco, né, que é um óleo vegetal, que você pode fazer uma umectação, pode hidratar o cabelo com olhinho, uma vez, duas, a cada 2 semanas. Né? Evita passar na raiz, entendeu? Passa naquela parte da haste mesmo. Então tem coisas naturais, coisas que são simples que você pode fazer e de uso humano. Perfeito, com um odor mais agradável, né? Doutora, nosso tempo está acabando. Dá para cuidar do cabelo, então? Dá para passar pelas estações do ano com os cabelos bonitos? Milagre, fazer o cabelo crescer tantos centímetros em quanto tempo? Isso aí não existe. A gente não tem estudos que comprovem tanto crescimento em pouco tempo, mas tem muito tratamento que dá para fazer em clínicas com os dermatologistas, e hoje tem muito procedimento que realmente traz resultado do volume, que o pessoal gosta tanto, né? Eu nunca pude reclamar do volume de cabelo, nunca ninguém deixou, que o pessoal sempre fala que é bacana, então eu não reclamo, mas tem tratamento hoje, antes não tinha, hoje tem, então dá para todo mundo fazer e ter volume nos cabelos também, né, doutora? Exatamente, é que eu falo assim, procura um médico, aí se você viu alguma coisa na internet, eu sempre oriento meus pacientes assim, mas eu não resisti, eu vi aquela vitamina, ok, você quer me trair, quer experimentar alguma coisa, mas não perca o foco, né? Tenha que saber o que você tem e o que é bom para você. Quer de vez em quando fazer um tratamento, tudo pode fazer, mas não perca o foco, porque é um cabelo que cai, que não nasce mais, que você perde tempo e é irreversível. Então, quem tem probleminha de queda, procura o dermatologista, faça um tratamento, que certamente hoje a gente tem, né, coisas que conseguem manter a saúde do cabelo e mudar, porque se a gente não consegue mudar a genética, a gente consegue mudar a história, a evolução natural daquela genética que a gente tem. Vai lá no Instagram, segue o perfil da doutora,
Doutora Dermatologista, DRA Dermatologista, tem muita coisa postada lá, várias dicas, sempre com novidades. @Doutora Dermatologista, DRA Dermatologista. Doutora Úrsula, obrigada por ter vindo, volte sempre, adoro te receber aqui. Eu que agradeço. Bom fim de tarde.